Gostaria de lembrar a todos, gente, que estamos na mesa Psicologia, uma ciência laica no mundo religioso. Dentro do nosso primeiro Congresso Mineiro de Psicologia, Laicidade, Espiritualidade, Religião e outras tradições. Fiquem à vontade para comentar. Eu visualizei aqui que temos pessoas do Brasil todo e muitos elogios, tá, gente, aos convidados, muitos comentários positivos. Então, assim, está muito rico, né, a nossa mesa de hoje. Eu convido, né, a nossa convidada para fazer a sua exposição, a professora Maria Clara Jost, é psicóloga, docente da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, pós-doutora, doutora em Psicologia PUC Minas, mestre em Psicologia Social na UFMG, pós-graduada em Filosofia na UFMG e em Psicoterapia Fenomenológica Existencial, graduada em Psicologia pela UFMG também. Atualmente realiza pós-doutoramento em Psicologia Fenomenológica em Russell, na pós-graduação da Universidade Federal em parceria com a Universidade Beira Interior, Portugal, com co-supervisores vinculados à Associação Portuguesa de Filosofia Fenomenológica e ao Centro Italiano de Fenomenologia. Então, passo a palavra para você, Maria Clara, fique à vontade. Boa tarde, gente, tudo bem? Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a presença de todas e todos, agradecer o convite do Conselho, na pessoa do professor Reinaldo, e dizer da minha honra de estar aqui compartilhando essa mesa com o professor Giovanetti, meu grande mestre, meu orientador da dissertação de mestrado na UFMG, e vou dar, então, sequência eu fiz um texto, né, para vocês, que eu vou compartilhar com vocês no PowerPoint, vamos ver se vai dar certo, até para poder ficar bem dentro do esquema do tempo. Pronto? Abriu. Já estão vendo? Então, vou tentar ficar aqui, e depois as perguntas, a gente para nos tempos que ficarem um pouco mais, precisar de mais explicação, tá bom? Então, gente, a primeira coisa que a gente vai refletir é sobre o próprio tema do Congresso, né? Uma ciência laica e um mundo religioso que pode causar um certo estranhamento. Um mundo religioso no contexto da pós-modernidade e quanto a uma ciência laica que traz o assunto para a discussão. Então, começando pelo mundo que vivemos, é um mundo definido pelo prefixo pós, pós-industrial, pós-moderno, pós-tradicional, ou pós-religião, pós-Deus, pós-mistério, né? Mas que nessa denominação de pós significa uma ruptura com os ideais da modernidade, uma recusa a qualquer possibilidade de crer. Então, é uma época demarcada pelo fim dos grandes discursos que deram sentido ao viver durante séculos, e que no refluxo geral do sentido apaga seu rosto sobre a areia da pós-modernidade. Então, existiria algum espaço para se falar de um mundo religioso nesse contexto? Se sim, de que mundo religioso trata-se aqui? Então, a professora Alice Bello, que nós ouvimos falar hoje de manhã, em seu livro Sentido do Sagrado, faz uma afirmação surpreendente. O tema do sagrado voltou à moda. O que podemos entender disso? Primeiro, que a expressão volta do religioso não é propriamente uma volta, considerando que o sentimento religioso não deixou de existir, mas é uma manifestação da busca de um sentido e uma sociedade demarcada por uma crise estrutural de sentido. Então, a volta poderia ser entendido como a busca de alguma referência, ou mais um modismo em um mundo que perdeu o sentido do outro, do transcendente, de si mesmo, e aí seria fruto de um contágio momentâneo. Mas, em uma segunda análise, pode-se pensar que o fenômeno seja a expressão de elementos próprios do humano, que, a despeito de terem sido soterrados, insistem em dar sinais de sua presença, como é o caso do fenômeno religioso. Então, não se trata de qualquer coisa que se agrega às diversas variantes do comportamento humano, mas refere-se a algo que o constitui na profundidade de sua existência. Perdão pela então, interrupção. Esse algo... É possível abrir a tela? Botar a tela cheia? Podemos. Isso, excelente, obrigado. Pronto? Melhorou? Então, esse algo interessa a psicologia, pois diz respeito ao propriamente humano. Então, o nosso fio condutor será a questão do sentido, e vamos pegar 4 pontos: o sagrado e o religioso, a desagregação da experiência, a psicologia fenomenológica como fundamento para a compreensão das vivências constitutivas do humano, e a psicologia fenomenológica como fundamento para a psicologia clínica e empírica, como exemplo, o método ADEITIP.
Então, para compreender essa experiência, nós partimos da primeira constatação: algo é vivenciado, e esse algo possui um sentido ou um não sentido, considerando a possibilidade de sua negação, como falou o professor Giovanetti. Então, nós estamos falando de experiências fundantes do humano, vinculadas à busca do sentido, que devem ser compreendidos por meio da análise fenomenológica de nossas vivências. Partindo da experiência, como ela ocorre na vida cotidiana, observa-se que o ser humano dirige-se para dentro ou para fora de si, perguntando-se continuamente: o que é isso? O que é isso que percebo, sinto, penso, experiencio? A pergunta, o que é isso? E a correspondente resposta, o que é percebido, imaginado, experienciado, evidencia no mesmo movimento o eu que se pergunta sobre o mundo e o mundo que é percebido e apercebido pelo sujeito, definindo o momento noético, intencional, e o momento ilético ou material. Então, Russell parte da realidade que é conhecida, afirma da capacidade do ser humano de intuir o sentido das coisas, e no segundo momento ele volta-se para o sujeito conhecedor, direcionando sua investigação para as operações subjetivas, denotando vivências fundantes do humano. Dentre elas, daí decorre a investigação da intersubjetividade, dos fenômenos culturais, que possibilita a compreensão daquilo que o outro vive, denotando a vivência da entropatia. Insere-se aqui a investigação do fenômeno religioso, considerando que é um fenômeno que envolve sempre comunidades mais ou menos amplas. É um fenômeno que se desenvolve no mundo da vida, espaço de configuração de um eu e um nós, concordados à cultura, mas conformadores da cultura a qual pertencem principalmente. Então, a expressão cultural caracteriza-se pela abertura da pessoa ao mundo, que é esse movimento de busca de sentido de tudo que existe, demarcando, então, a dimensão espiritual constitutiva do humano. Contudo, não é qualquer sentido que preenche essa busca. Um sentido provisório, por exemplo, não é suficiente, porque o ser humano busca uma resposta que abarca a totalidade. E por que busca? Porque reconhece um limite e uma falta. E reconhece porque conhece o que falta, mesmo que obscuramente, indicando um conhecimento intuitivo dessa experiência de plenitude que mobiliza o desejo do infinito. Então, busca-se uma potência e um absoluto, cuja resposta pode planificar de sentidos e acontecimentos mundanos, alegres ou tristes. Então, o sentimento religioso é essa busca de algo. A experiência da resposta, do preenchimento da busca pelo vivenciar da presença, é a experiência do sagrado. A experiência religiosa é essa tentativa de dar à potência uma configuração presente em todas as religiões e culturas, é o sagrado complexo, como denomina Alice Bello. Então, nós temos 3 movimentos que, irradiantes da dimensão do espírito, referem-se a essa abertura para o transcendente e o si mesmo. A experiência sacro-religiosa, então, ela é vivenciada no âmbito externo e interno, vai da esfera ilética à noética, que implica nessa experiência interna, inicia-se pelo corpo vivente, que está ligado à dimensão psíquica. A dimensão psíquica é a esfera da sensibilidade, reações, impulsos, âmbito das sínteses passivas, que demarca esse contínuo físico, psíquico, emocional, que conduz à atividade avaliativa, ao âmbito avaliativo julgador, demarcando a dimensão do espírito, formada pelo intelecto e pela vontade. E a psique, ela é uma experiência de 2 faces, uma transcendental e outra mundana. E ainda se identifica um núcleo pessoal que demarca a singularidade em sua essencialidade livre para tomar posição na direção de adesão ou rejeição a outros e à presença da potência. Então, só para ficar um pouquinho mais fácil, nós temos, então, essas 3 dimensões, cada uma com suas características específicas, esse núcleo pessoal coordenador da pessoa humana e a dimensão psíquica, que é essa dimensão de dupla face, para o externo e para o interno. Então, a questão que se refere agora, ela se refere à parcialização, fragmentação ou radicalização da experiência, então, é uma desagregação dessa experiência. Então, se essa experiência ela é distinguida pela busca do absoluto, o risco é que ela seja vivida de forma absolutizada ou relativizada, demarcando, assim, posturas de fechamento, exclusão e prejuízos, tanto do crente como do não crente. Então, por exemplo, nós podemos ter uma radicalização do aspecto ilético,
podemos ter uma religião excludente, uma religião intelectualizada, que seria como uma religião sem alma, sem sentimento e sem sentido, uma religião tipo moda, uma religião um tipo utilitarista, que manipula e domina o outro em sua fragilidade. Mas, nesses casos, a gente não poderia mais falar de religião, analisando sua desconsideração referente à abertura e à inclusão do outro e do transcendente. Apesar disso, muitos horrores foram feitos ao longo da história e também atualmente, quando se cometem violências acobertadas supostamente por uma religião. Contudo, e utilizando o fragmento 14 de Heráclito de Éfeso, tal como citado por Alice Bello, os ritos dos mistérios em uso entre os homens não têm nada de sagrado. De qualquer modo, a busca de um sentido absoluto, ainda que seja um absoluto substituto, encontra sempre suas vias para se manifestar, indicando-nos algo que não se consegue suprimir, apesar de se tentar eliminar. Obviamente, a distorção do sentido da experiência é um perigo que não se restringe ao âmbito religioso, mas abarca todas as organizações humanas que perdem o seu sentido do humano, como falou o professor Giovannetti. Essa ameaça ela foi apontada já por Russell no início do século XX, em sua obra A Crise, quando ele vai falar não da religião, mas da própria ciência e a nascente psicologia científica. Em seu diagnóstico, ele nos diz que as ciências, cegas pela prosperidade das ciências positivas, viraram às costas questões decisivas para uma humanidade genuína, não tendo nada a dizer aos homens e mulheres nos nossos desafortunados tempos. E continua, o mesmo podendo ser válido para a psicologia que padece, não só nos nossos dias, mas há séculos, a crise que lhe é própria. Então, é uma crítica pertinente e atual, se pensarmos numa psicologia que fechou-se em um reducionismo psicofísico e acaba por carecer de instrumentos para lidar com a complexidade própria da pessoa humana. E foi objetivando superar essa redução do humano que Russell elaborou a fenomenologia e o projeto de uma psicologia fenomenológica pura, em termos de método e conteúdo, dando à psicologia os fundamentos relativos à vida psíquica e do espírito, instrumentalizando para intervenções em suas áreas de atuação. Então, aqui só um desenho da desagregação da experiência, que vai se tornando um mundo sem sentido. E aí, nós entramos, então, na psicologia, como ciência e profissão, que lida cotidianamente com vivências próprias da interioridade, inclusive a experiência religiosa, ainda que não explicitamente. Porém, seus fundamentos devem ser devidamente clareados. A análise fenomenológica identifica vivências psicoespirituais importantes para a psicologia. Dessas, a gente destaca as vivências da corporeidade e da afetividade, as vivências da temporalidade rememorativas, que descrevem o fluxo temporal da consciência intencional, e afirmam da possibilidade do despertar de uma lembrança, ainda que essa esteja perdida da memória, e adentrando cada vez mais na interioridade, Russell e Stein identificam vivências originárias, pré-reflexivas, que se atrelam a acontecimentos cujos conteúdos de sentido são apresentados à vida passiva e ativa. Demarcam, então, vivências genéticas e generativas, descrevendo um pré-eu que é afetado como primeira plenitude, demonstrando que as primeiras predisposições existenciais são fundadas ainda dentro da carne materna, a partir do primeiro vínculo estabelecido com os pais, que também estão inseridos numa comunidade total de eus viventes, imersos em um horizonte sociocultural e generativo, transmitindo uma mesma herança, apesar das variações individuais, refletindo, então, sobre vivências de caráter transgeracional. Então, nós vamos percebendo que a descrição russeliana do inconsciente refere-se a uma das dimensões de apreensão da consciência, inserida no fluxo das vivências, indicando um horizonte total de modos de aparecer e síntese de validades não atuais, que abarca o horizonte de vividos, tanto aqueles notados quanto os não notados, e refere-se a conteúdos que estão ligados ao eu e que emergem no eu de maneira total, sendo preenchidos nessa inter-relação natureza, cultura e espírito. Eu que abarca duas esferas, um eu psicofísico e um eu psicoespiritual, um eu sempre ativo e presente como o lugar das afeições inseridos no mesmo mundo da vida. Do que se pode concluir da importância de se atentar para as narrativas do sujeito quando ele diz
eu sou. E também é importante notar o significado dos elementos afetivos que são oferecidos à sensibilidade do eu, tendo em vista sua relevância para os processos de formação e autoformação, demarcando a importância também do espaço intrafamiliar como matriz de vida psíquica, confirmando pontuações clássicas da psicologia clínica. Do mesmo modo, atenta-se que a própria consideração da possibilidade de mudança implica na valoração de atos do eu que seguem leis espirituais, independente da postura teórica adotada. Então, a psicologia fenomenológica refere-se a essa necessidade de esclarecer a vida psíquica, suas estruturas e os modos de consciência empírico-psíquica, embasando a compreensão das diversas experiências do sujeito. E aí a gente pode levantar uma questão aproximando, então, cada vez mais da clínica psicológica. Como intervir terapeuticamente em conteúdos de sentidos subjetivos e intersubjetivos distorcidos em relação ao tornar-se si mesmo, que podem principiar já no início da existência? Stein dá-nos uma indicação ao colocar que, para cancelar uma crença, referindo-se à tendência sobre qual a ideia fundamenta-se, necessitam-se de novos motivos que diminuam o impacto da força dos motivos ou sentidos anteriores. Em um contexto psicoterapêutico, apreende-se que esses podem surgir se for facilitada à pessoa a compreensão experiencial dessas circunstâncias geradoras de sofrimento psíquico. E para isso devem ser desenvolvidos recursos terapêuticos que permitam investigar o essencial na experiência vivida, permitindo que o fenômeno se manifeste tal qual é, apreciando sempre essa estrutura tripartida da pessoa humana, ou uma metodologia terapêutica integral do ser humano que busca atendê-lo no seu sofrimento psiconossomático. Então, foi com esse propósito que a psicóloga Renate Yoshi de Moraes propôs e desenvolveu, por meio de sua prática clínica e experiencial, um processo psicoterapêutico de metodologia intuitiva e começou sua investigação na década de 1970. Nesse contexto, aparece como um exemplo de uma prática psicoterapêutica que encontra a compreensão desse fenômeno nos fundamentos das vivências psicológico-fenomenológicas. A essa autora, intuindo que os sofrimentos psicofísicos eram a última expressão de um sofrimento que se iniciava no núcleo do ser, percebeu a necessidade do desenvolvimento de uma metodologia de intervenção que permitisse o acesso a esses conteúdos específicos da interioridade humana, abarcando suas 3 esferas constitutivas, cunhando, então, o termo psiconossomático, onde o nous ocupa essa posição central, referindo-se à dimensão noológica. A partir desses dados, ela foi elaborando um método de questionamento terapêutico que mobilizava o insurgir intuitivo de respostas singulares no movimento atento da pessoa de voltar-se para dentro de si. Esses conteúdos emergem perceptivamente e permitem, então, a descrição do vivido tal qual um filme interior, que conecta acontecimentos que são preenchidos de conteúdos de sentido afetivo e emocionais primeiros, presentes desde a fase intrauterina, que podem ser construtivos ou destrutivos. Mas, no caso de acontecimentos identificados como destrutivos, demarcam-se raízes basilares de sofrimentos psíquicos que se revelam como origem das primeiras configurações de sentido e que são constituídos em universos simbólicos e culturais compartilhados. Esses conteúdos de sentido e posicionamentos pessoais ligados a essas experiências primeiras podem, em função do seu significado, distanciar o eu e o si mesmo, provocando incongruências que fogem ao movimento de adoecimento do ser e que podem se ramificar para outros acontecimentos com conteúdos de sentido semelhantes, compondo sofrimentos psicossociais e psicoespirituais. Então, nós temos uma abordagem direta de conteúdos psíquicos inconscientes, o que significa sem mediações externas ao sujeito, e consciente, indicando uma apreensão no nível da consciência reflexiva de conteúdos psíquicos impressos na consciência pré-reflexiva, método da abordagem direta do inconsciente, ADI-TIP, e TIP é a terapia de integração pessoal, numa psicoterapia de curta duração, 10 a 15 sessões. Para operacionar essa apreensão intuitiva, a autora propôs a inversão da ordem de acesso aos elementos psíquicos inscritos no fluxo da consciência intencional, que é a inversão direcional,
e é um recurso que permite a identificação, diagnóstico e o trabalho terapêutico com conflitos intrapsíquicos, interpessoais, transgeracionais e existenciais, a partir da possibilidade da liberdade do posicionamento de um eu coordenador, descrito no contexto clínico como um eu pessoal, capacitado à autoconfiguração e à reconfiguração de si mesmo, como também identifica Stein. Então, esse eu evidencia-se como condição de possibilidade de qualquer transformação da pessoa humana, apreciando seu enraizamento na dimensão do espírito, e entende que esse material psíquico que emerge não se refere a interpretações já pré-concebidas, mas permite a apreensão intuitiva das afecções, que se destacam no fluxo das vivências intencionais, possibilitando na prática clínica o que Russell já havia concebido analiticamente, o tornar-se consciente do inconsciente. Portanto, as características que se revelam desse inconsciente demonstram o inconsciente noológico, referindo-se à esfera de abertura à existência, ao outro e à transcendência, abarcando o horizonte de vividos em sua totalidade, e compreende-se a possibilidade do emergir do vivido de forma presentificada e da percepção de diferentes modos de doação, o que permite o desmanche de rede de conexões de sentidos destrutivos pela possibilidade de ampliação dos horizontes de compreensão, mas também a abrangência de conteúdos de sentido construtivos, ligados a experiências fundantes do humano, como a experiência de amar e ser amado, partindo, então, caracterizando um processo progressivo que autoriza a reestruturação do psiquismo e a alteração do movimento interno, de uma dinâmica autocentrada para a autotranscendência, enfatizando essa correlação essencial eu-mundo. Então, essas formulações teóricas e a correlação com a fenomenologia vieram posteriormente à pesquisa clínica e empírica. A autora escreveu vários livros, dentre esses As Chaves do Inconsciente, O Inconsciente Sem Fronteiras, e As Chaves do Inconsciente foi traduzido recentemente para o italiano. Dialogou com vários autores, inicialmente Frankl, Jung e Bergson, e em seguida com Russell e Stein, indicando esses elementos de articulação entre as descobertas da clínica psicológica e as vivências essenciais constitutivas do humano. Essa tarefa foi continuada por seus discípulos, que através de pesquisas de pós-doutorado, com a orientação do professor Goto, que foram distinguidos como pesquisas empírico-fenomenológicas, visaram exatamente a fundamentação do método ADATIP na psicologia fenomenológica, identificando vivências psicoespirituais vinculadas a processos de adoecimento, mas também dinâmicas que se revelaram como possibilitadoras de mudança terapêutica. Então, esse método é aplicado por uma equipe de psicólogos e médicos atualmente no Brasil e exterior, vinculados à Fundacino, que inclui o curso de pós-graduação Lato Sensu, o núcleo social e o núcleo de pesquisa, e tem apresentado seus resultados em congressos nacionais, internacionais e em publicações acadêmicas. Então, chegando ao nosso fim, aprendemos a proposta desse congresso de se refletir sobre uma psicologia laica, articulando a espiritualidade, oferecendo à comunidade acadêmica a possibilidade de diálogo epistemológico e cultural que acolhe o ser humano em toda a sua amplitude, considerando a pessoa humana como capacitada a transformar-se e transformar o seu mundo e o mundo da vida de todos nós por meio da sua dimensão do espírito. Refere-se também a um debate que busca, juntamente com os autores aqui citados e os renomados professores de toda uma geração, então eu cito aqui a professora Alice Bello, professor Giovanetti, professor Goto, irmã Jacinta, professora Matuso, professor Mafude, professor Silva Júnior, presentes nesse congresso e a quem muito agradecemos, a advogar em defesa da possibilidade humana do ato livre, lutar em prol da superação do psicologismo e do determinismo, investigando e pesquisando modos de edificar uma psicologia rigorosa, estabelecida em princípios válidos, capacitada a compreender o humano na diversidade dos fenômenos que compõem a sua experiência do mundo. E encerramos, então, com as palavras de Stein. A pessoa só ganha saindo de si mesma para procurar e levar para casa o tesouro escondido que se encontra em toda a alma humana. E além do tesouro, um fardo, evidente ou escondido, que pesa sobre toda a alma humana. Quem for enviado saberá achar o que procura, e quem for procurado dessa maneira deixará encontrar-se para ser socorrido.
Este deve ser, portanto, o nosso objetivo e luta como psicólogos, para que possamos ser úteis na ajuda aos que sofrem e tornar-se uma gota de alívio na imensa sede de planificação humana e de humanização dos povos. Então, gente, muito obrigada. Obrigado, professora Maria Clara. É uma explanação muito valiosa para nós, né? Tem sido um diálogo, uma conversa, né? Uma mesa muito rica e que a gente tenta condensar, né, Maria Clara? Cada um tentando condensar aquilo que é muito vasto, é muito amplo. Para iniciar, então, gente, nossas perguntas, né? Eu recebi a pergunta de uma pessoa, e ela está direcionada ao professor Giovanetti, mas eu acredito que a professora Maria Clara pode ficar à vontade para contribuir. A pergunta seria, a logoterapia seria uma nova atuação, fazendo um diálogo possível entre a psicologia e religião? Essa é uma pergunta. Eu vou fazer, então, 2 perguntas que já, né, aí vocês tentam, né, responder dentro disso, por favor. E a outra pergunta seria, qual seria a diferença entre a psicologia laica e a psicologia cultural ou dialógica? Então, são essas 2 questões. Deixo em aberto para os convidados responderem, tá bom? Vocês podem responder da forma que acharem melhor. Tá ótimo. Não tem... Você quer responder primeiro, Maria Clara? Não, professor. O professor sempre responde primeiro. Bom, a primeira pergunta, né, sobre a logoterapia, esse é um problema complicado. Quer dizer, complicado não, nós temos que entender um pouco a logoterapia. Eu não sou um especialista em logoterapia, né, mas, a meu ver, o pouco que eu conheço, nós temos 2 grandes tendências hoje da logoterapia e psicologia existencial, ou o que ele chama, que é o primeiro fundado pelo Viktor Frankl, junto com o seu discípulo, né, Alfredo Langley, né? Só que o Langley assumiu a direção, né, quando o Viktor Frankl deixou, ficou praticamente como um cargo de honra, e ele deu à logoterapia uma outra direção, né, a análise existencial, que é pouco conhecida no Brasil, que é pouco estudada no Brasil, né? Na América Latina, sim, mas no Brasil é pouco estudada. Praticamente, a logoterapia que eu conheço, posso estar não conhecendo demais, né? Ela está ligada só ao Viktor Frankl. O Viktor Frankl se restringiu mais à dimensão do espírito, sobre a dimensão noética, né? O Alfred Lange abriu um pouco mais isso, e aí ela tem motivações da vida humana no nível, vamos chamar assim, geral da vida, no nível orgânico, no nível somático, no nível do corpo e no nível do psíquico. Ele tem 4 grandes motivações da vida humana. Então, não é só a motivação do sentido. Viktor Frankl restringe a compreensão do ser humano, embora ele tenha, vamos chamar assim, uma compreensão sobre o corpo, o psiquismo e o espírito integrados, né? Mas ele, no seu trabalho, trabalha mais com a dimensão do sentido. O Alfredo Lange, que hoje é o presidente da Associação Internacional de Logoterapia e Análise Existencial, né, ele tem uma visão um pouco diferente, né? Eu conheço mais essa visão, eu tenho trabalhado mais essa visão, né, tive contato com o Alfredo Lange, né, então, num congresso internacional, mundial, na Argentina, no ano passado, né, no ano retrasado, e então eu acho que ela tem uma possibilidade de compreender essa questão da dimensão da psicologia e religião, né? Agora, eu volto a frisar, a vivência da religião implica fé, né? O trabalho psicológico não tem fé religiosa, ele tem fé humana, nesse sentido, né? Então, o trabalho da psicologia, mesmo da logoterapia, ou da psicologia existencial, ou de qualquer outra psicologia que leve em consideração a religião, ele vai se desvelar, né, os mecanismos, as motivações psíquicas que estão implicadas dentro da adesão religiosa. A adesão religiosa é uma adesão consciente, ela é da vontade, do nível da vontade,
né? Ela não é uma adesão inconsciente. Quer dizer, tem as pessoas que nascem dentro de um contexto religioso, nunca se faz uma pergunta e vive aquela religião a vida inteira. Bom, você vai falar assim, é espontâneo, é inconsciente? Mas a vivência religiosa tem que ser uma vivência de decisão pessoal. Então, eu vejo que a logoterapia pode ajudar a desvendar esses mecanismos. Agora, observando, né, a logoterapia do Viktor Frankl é uma, a logoterapia do Alfredo Langley é outra. Né? Quer dizer, o Viktor Frankl é muito conhecido no Brasil, o Langley só tem um livro traduzido, né? Mas ele tem muitos escritos, né? Mas poucos traduzidos na América Latina, no Chile, é um centro disso, mas aqui não tem estudo sobre isso. A segunda é uma psicologia laica, se ela diferença da cultural ou dialógica, eu não sei o que está dizendo como uma psicologia que está voltada à cultura, à compreensão da cultura, que leva em consideração a cultura, né? Ou dialógica, que é uma psicologia centrada, vamos chamar assim, nas relações interpessoais, na formação do entre. Né? Agora, eu diria, qualquer psicologia tem que partir de uma comunicação, né? Quer dizer, tem que partir de um diálogo, né? Entre os seres humanos. Agora, a grande questão é como que essa comunicação se estrutura na vida humana. Ninguém nasce comunicando. Esse é o problema. É todo um processo de aprendizagem. Talvez o Winnicott seja um grande psicólogo, né? Quer dizer, conhecido por vocês como psicanalista, mas as bases do Winnicott são existenciais, né? Quer dizer, a compreensão do ser, o falso self, o self verdadeiro, etc. E a primeira conquista do ser humano é a comunicabilidade. Né? Quer dizer, sem comunicação, sem essa estruturação de algo que é próprio do humano, que é a comunicação, né? Você não vai ter empatia, você não vai ter psicologia, você não vai ter psicologia cultural, você não vai ter psicologia dialógica. Né? Eu acho que todas elas têm um elemento comum, né? A cultural é a partir da cultura, a compreensão do que é o elemento da cultura. Talvez fosse desvendar um pouco as vivências psicológicas que estão na base de uma cultura, de um determinado grupo cultural. Não sei se respondi, mas foi um pouco por aí que eu pensei. Né? Quer comentar, professora? Eu falo que o professor Giovanetti é muita cultura, não dá para complementar, não, né? Mas o que eu poderia só dizer é isso, que eu acho que são perspectivas, são olhares sobre o ser humano, né? Com a mesma preocupação, né? Principalmente as que têm essa fundamentação filosófica de maior abertura, que pensam no ser humano nessa integração, elas têm muitos e muitos pontos de convergência, assim, acho que com uma psicologia de uma forma geral, mas principalmente aquilo que o professor Giovanetti falou, essa que tem essa base filosófica de abertura, de integração, elas têm muitos e muitos pontos de convergência, e uma das questões que são mais importantes para o ser humano é exatamente que ele se constrói na relação com outros seres humanos. Ele vai construindo e preenchendo essas vivências a partir das relações com os outros, seja ela cultural ou dialógica, ou por outros olhares, mas eles são complementares, né? Pelo menos como eu estou percebendo. Eu gostaria de completar esse problema da comunicação, da comunicabilidade. Veja só, a gente fala que o ser humano vive junto com o outro, mas essa comunicação ela é apreendida, né? Ela não é dada. A primeira comunicação do ser humano é uma comunicação corporal, com sua mãe. No momento da amamentação, há um contato corporal, uma comunicação corporal. O movimento corporal da comunicação não é só verbal. Nós somos muito acostumados à comunicação verbal, porque nós somos dentro de uma sociedade, já somos adultos, usamos a fala, mas a comunicação, a estruturação da comunicabilidade começa no corpo. Né? Quer dizer, isso é importante. Eu acho que a psicologia não dá muito valor a isso. Esse é um problema. Né? A gente estuda só as psicologias que são da fala, né? Não se estuda dentro dos cursos de psicologias corporais, né? Somáticas, porque a vida começa aí. Esse é um problema complicado. Como não se estuda sexualidade nos cursos de psicologia, como não se estuda religião, não psicologia religiosa, não religião, que não é
Religião não é para estudar, psicologia religiosa. Eu acho que nós, não sei, eu acho que esse congresso abre uma perspectiva assim, escancara, né, algumas falhas na formação do psicólogo que são, eu diria assim, decisivas no seu trabalho profissional. Eu acho que, né, eu participei durante 20 anos de psicologia religiosa e não conheço nenhuma faculdade que tenha psicologia religiosa, né, como a gente fez isso na Federal, quando, né, depois acabou, eu aposentei, Miguel aposentou, Eduardo Contígio aposentou, e aí, né, não sei. Eu estou querendo mostrar a importância, né, e renovar aqui a grande importância que o Conselho está fazendo, né, quer dizer, está trazendo um tema que, a meu ver, é um buraco, né, na formação do psicólogo. Né? Uhum. Pessoal, nossa mesa é curta, né? O tempo é tanta coisa para a gente comentar, mas eu vou, então, trazer mais duas questões e eu peço que, com muita dificuldade, que eu sei que para ser mais breve, né, a explanação, tá, gente? É porque é o tempo que a gente tem. Tá ótimo. Duas perguntas, então, do Lucas de Paula. As obras de Joseph Campbell e Mircea Eliade são obras importantes para iniciar o estudo da religião? Segunda questão, aí seria mais direcionada a Maria Clara, que a Maria Clara destacou a psique como uma experiência transcendental e mundana. Como a psicologia dialoga com essas duas dimensões do humano? Aí seriam essas duas perguntas, gente. Fiquem à vontade. Professor, quer responder a primeira? Primeira rápida. Sim, é uma boa iniciante agora, observando uma grande diferença entre filosofia da religião e psicologia da religião. Né? Aí o Mircea Eliade está fazendo uma filosofia da religião, mostrando um fenômeno religioso. Outra coisa, vocês vão escutar o Amatuzzi, vão escutar o Miguel Mahfoud, e aí psicologia religiosa. Ótimo. Então, na realidade, a psique, ela caracteristicamente, ela está nesses dois mundos mesmo. E aí a gente tem que pensar esse transcendental, tal como o Russell colocou, não é no sentido de transcendência, mas no sentido de tudo aquilo que é universal, de tudo aquilo que é próprio do humano, que todos os seres humanos têm. Então, todos os seres humanos têm esse movimento, tem um psiquismo que é aberto ao exterior e aberto ao interior, aberto a vivências externas e aberto a vivências internas. E isso acontece ao mesmo tempo. Acho que a função da psicologia é exatamente ter consciência disso, saber que é assim. E isso é uma resposta a um relativismo que pode ser, inclusive, preocupante, como se tivessem seres humanos diversos em cada cultura, em cada época. A grande questão do Russell, inclusive Edith Stein, os dois viveram a Segunda Guerra, e Edith Stein foi presa e morreu no campo de concentração, era essa preocupação de chamar a atenção para esse mundo da vida que estão inseridos todos os seres humanos e que todos possuem a mesma estrutura humana. Então, nós temos esse respeito, está dentro dessa ideia de respeito, de acolhida a todos os fenômenos diversos, nas suas diversas culturas, nas suas diversas maneiras de manifestação. Então, na realidade, a psicologia ela precisa estar ciente desse papel que ela tem exatamente de estar inserida, vamos dizer assim, a sua especialidade é a psique, que tem essa característica de estar vivendo nesses dois mundos, mundano, interno e universal. Não sei se eu respondi. Pelo nosso tempo, eu vou fazer uma última pergunta, que dá tempo ainda um pouquinho, e a partir dessa resposta que vocês vão dar, a gente já vai levando para as considerações finais, ok? Ok. Então, vamos lá. A última pergunta. Uma psicologia laica, sem religião, quer dizer também uma psicologia sem espiritualidade e suas práticas? Professor Giovanetti. Não, absolutamente. Nós temos que diferenciar espiritualidade e religiosidade, não é? A espiritualidade é uma função, é uma atividade do espírito. Qual que é a atividade do espírito? A atividade do espírito é essa dimensão interna, que eu reflito, que eu explicito, qual o sentido da minha vida, quais são os valores que eu vou percorrer na vida, valorizar, qual é a hierarquia de valores que eu vou predominar ao longo da vida. Então, isso é espiritualidade.
Eu posso ter uma psicologia que trabalha essas dimensões. A religiosidade já significa que eu faço uma adesão, é relação que eu estabeleço com o transcendente, com um ser superior. Então, eu só faço essa relação a partir da fé. Eu não preciso de fé para poder viver a espiritualidade, mas eu preciso de fé para viver religiosidade. Não é? Então, veja, isso é importante. Uma psicologia que trabalha com a espiritualidade. Agora, como a dimensão da religiosidade, no meu ponto de vista, é do ser humano, né? Veja, se vocês pegam Freud, pegam Jung, o que vai dizer Freud? Vai dizer, não precisa de religião, no meu entender, na minha leitura. O que o Jung vai dizer? Não, a vivência religiosa é estruturante da personalidade. Né? Então, vejam, isso Então, aí precisa dizer assim, olha, a dimensão religiosa precisa ser levada em consideração. Mas são coisas independentes, que se comunicam. Eu acho que o que foi enfatizado muito hoje, a professora Alice Bello também falou, o professor Giovanetti também falou, é que a dimensão espiritual é uma dimensão constitutiva de todos os seres humanos, não é uma questão de crença, é exatamente a dimensão que pode criar, fazer cultura, transformar, e foi o que eu tentei enfatizar aqui, até a possibilidade de mudança no processo psicoterapêutico. Você tem que considerar um eu que é livre, e a dimensão da liberdade não é a dimensão do psiquismo, porque essa sofre o impacto dos determinismos com muita força. É exatamente a dimensão da espiritualidade, né? A dimensão espiritual constitutiva do humano. Agora, exatamente porque o ser humano tem essa busca de sentido, busca dar sentido a tudo que existe, que tem a ver com uma abertura ao exterior e também ao interior, é que ele pode chegar nesse movimento de encontrar com uma potência, que é exatamente quando a professora Alice Bello fala dessa experiência do sagrado, uma potência absoluta, essa sede de absoluto, que também pode ter alguns outros substitutos que não sejam necessariamente a religião. Mas é esse algo, essa busca de algo maior do que nós mesmos é que caracteriza essa experiência religiosa, que é diferente da dimensão espiritual. Então, eu acho que a gente vai colocando as coisas no lugar, vai separando e vai dando as características de cada um, né? Uma explanação muito rica, gente, dá vontade de continuar, sabe? Assim, a gente esquece que tem tempo. Mas, assim, lembrando, gente, novamente, né, nossos convidados estão aqui respondendo perguntas, né? Reservamos um tempo após a fala de cada um para tirar dúvidas, responder perguntas. Nossa temática hoje, gente, nossa mesa é psicologia, uma ciência laica no mundo religioso, que integra o nosso congresso, tá bom? E já que já estamos caminhando, né, para o final, eu gostaria de convidá-los. Eu acho que eu posso convidar a Maria Clara agora para fazer suas considerações finais, e depois eu convido o professor, tá bom? Fique à vontade, Maria Clara. Eu acho que esse é um momento, assim, de parabenizar a coragem, né, do Conselho de Psicologia do CRP 04 Minas Gerais, que seja um grande exemplo, né? A professora Alice Bello hoje disse, mais uma vez, né, que a admiração que ela tem por toda essa abertura que ela percebeu dentro de um contexto científico, de psicologia, e não só da psicologia, de todas as ciências humanas, inclusive filosofia, desse diálogo, né, inclusive interdisciplinar, e desse desejo de verdade, esse desejo autêntico de procurar possibilidade de ajudar, como disse o professor Giovanetti, que a gente construa uma psicologia mais humana, que é inclusive um título famoso de um livro do professor Amatuzzi. Então, acho que é um momento de dar os parabéns a todos, né, e falar, vamos que isso seja um primeiro movimento e que venham outros, né? Porque o objetivo é comum, de ajudar mais o ser humano que sofre, inclusive com tudo isso que nós estamos vivendo no mundo. Ontem mesmo eu fiquei sabendo que houve um atentado em Viena, quer dizer, você vê que é um movimento e também em função de radicalismos, inclusive radicalismos religiosos, e isso não seria o lugar da religião, isso é contraditório. Então, eu acho que é mais nesse sentido de um mundo mais unido, inclusive, né? Bom, o que eu tenho a dizer, né, é no sentido de incentivar as pessoas, e olha que eu ainda também, eu cada vez mais procuro compreender, estudar o ser humano, e cada vez mais eu vejo que
ele é muito mais complexo do que a gente imagina no início, né? Então, acho que o primeiro aspecto fundamental é uma certa compreensão do ser humano. Nessa compreensão do ser humano, né, fazer através de uma reflexão filosófica, ou, né, através de uma compreensão sociológica também, que detecta o fenômeno religioso, eu acho que nós temos que levar em consideração que existe, é próprio do humano, do ser humano, ter uma abertura a algo maior do que ele. Né? E essa é que pode ser respondida pela religião. Essa é uma das questões. Né? Então, mas a importância de se estudar o que é a religião, como é que ela se constitui, quais são os elementos que constituem uma religião, né? E aí separar de crença, de seitas, eu acho que e as pessoas vivem também essas dimensões. Então eu preciso entender isso para entender o que as pessoas estão vivendo. Porque, no fundo, né, a meu ver, todo mundo busca a religião para responder um problema pessoal, um problema de sentido, ou amenizar uma dor, um sofrimento, né? E aí nós temos que ajudar essas pessoas a compreender essa busca, esse mecanismo, esse elemento fundamental da vida humana, que é o encontro com o outro. Né? Quer dizer, e às vezes, muitas vezes, você busca no encontro com Deus o encontro que não está acontecendo com o seu semelhante do lado. Né? Mas eu tenho que entender esse movimento. Né? Bom, isso é que eu diria para vocês. Eu acho que a importância, eu acho que o que o Conselho está fazendo é a importância de se debruçar sobre o que é a religião. Eu acho que a psicologia precisa enfrentar esse fenômeno. Né? Ele é um fenômeno que é do ser humano. Se a psicologia trabalha o ser humano, quer ajudar o ser humano, ela precisa compreender esse fenômeno. Do meu ponto de vista, ela não vai dizer se o fenômeno existe ou não existe. Não, o fenômeno está aí. Ele está aí. Eu preciso ver como que a psicologia vai ajudar a compreender esse fenômeno. Qual é o seu viés? Qual é a sua contribuição? Era isso que eu queria falar. Não sei se ainda temos tempo, não sei aí. Eu olhei aqui no relógio, ainda tem tempo até para pergunta, não sei se tem. Tem uns minutinhos ainda. Que manda. A questão do tempo, o problema do tempo é as perguntas e o que vai sair dessa pergunta, né? O que sai dessas respostas aí? Mas eu vou então dar umas informações, aí se der um tempinho final, vocês podem considerar, né? Mas pontuar alguma questão. Primeiro, gente, firmar com vocês, né, que esse congresso e junto à explanação hoje é uma inovação, é um avanço para todos nós, é um congresso que está numa fase muito transitória, muito especial, vamos dizer assim, das nossas vidas, que é um momento de pandemia. Então, a gente teve que se adequar a esse modelo, né? Então, tem sido um avanço, tem sido uma resistência, porque é trazer uma temática que já é desafiadora dentro do campo da psicologia, e ainda mais nesse recorte, nesse modelo, nessa estrutura que a gente tem. É muito rico a participação de todos aqui, temos pessoas do Brasil todo, muitos comentários, toda a discussão que é trazida dentro das mesas, né, de todos os... da conferência, de todas as outras participações que teremos na nossa programação, elas são muito amplas, né? A gente tenta fazer o melhor para condensar, para trazer a temática, a reflexão, mas eu acho que a ideia é refletir. Na mesa hoje, eu percebi que foram conceitos complexos, desafiadores, mas vocês conseguiram trazer a simplicidade que o tema exige também, que é esse voltar-se para o ser humano, né? Esse olhar. Eu deixo aqui minha gratidão, né? Deixo a minha honra de participar com vocês, dizer que essa mesa vai estar registrada, vai estar gravada, né, no nosso canal aqui da MG, do CRP, e vocês podem acessar, tá, gente? Fiquem à vontade, estará disponível. É uma riqueza aqui que vocês podem ver quantas vezes quiser. E desfrutem conosco desse evento. Temos mais eventos, mais mesas, mais conferências. Temos os GTs. E lembrando, gente, que na descrição do evento vocês encontram o link para o hot site especialmente criado para o primeiro congresso que a gente está vivenciando agora.
Eu só quis deixar essas últimas palavras e temos alguns minutinhos, gente. Eu acho que é justo deixar com vocês alguma fala que vocês sentiram que poderia, né, ter trazido. E a gente fecha a nossa mesa de hoje, tá bom? Fiquem à vontade. Quer falar mais alguma coisa, professor? Agora ele está sem som. Tá desligado o microfone, professor? Desculpe. Eu quero agradecer o CRP, eu acho que pela iniciativa, não tem outra coisa a falar. Estou vendo aqui, entrei nos comentários, vendo aqui a participação, quer dizer, tem que agradecer também a participação das pessoas, né? Agradecendo, colocando perguntas, né? E isso é que nos incentiva a trabalhar cada vez mais, a estudar cada vez mais, né? Embora a gente nunca pare de estudar, né? Senão não tem jeito. Né? É o que eu disse no início, né? Às vezes, quanto mais eu estudo, mais complexo eu vejo que é o ser humano. Né? Uhum. Eu acho que também já falei um pouquinho, né, desse agradecimento, de dar esses parabéns pela iniciativa do Conselho, né? De dizer da importância disso, porque, de repente, muita gente que estava se sentindo excluída do debate, né? E até no âmbito da clínica, a gente percebia que, às vezes, as pessoas, até no sofrimento delas, que às vezes incluía também conflitos ligados a concepções religiosas e as próprias concepções e os valores da pós-modernidade, os valores pessoais, tradicionais, como diz o professor Giovanetti, eles continuam convivendo, né? Mas, às vezes, a pessoa não sentia um espaço de acolhida nem buscando um psicoterapeuta, né? Então, ele ia procurar um psicoterapeuta que não fosse brigar com a religião dele, porque senão aí ele ia ter um outro conflito, além daqueles conflitos psíquicos que ele estava vivendo. Então, eu acho que é uma postura coerente com o lugar da psicologia, que é exatamente de cuidar do ser humano em todas as suas dimensões, mas respeitando a especificidade da psicologia. Então, eu acho que é um momento importante até para se clarear conceitos e se definir, assim, que o psicólogo seja um psicólogo que tenha também desenvolva a dimensão espiritual dele, que é exatamente essa dimensão de abertura ao outro ser humano, a outras culturas e a outras crenças, inclusive. Então, acho que é só dar os parabéns, né? Então, tá ótimo. Então, tá bom, professor. Gente, tem outras perguntas aqui, mas eu acho que o nosso tempo é curto. Também está sendo novo para mim, né, para a gente, manejar tempo, mas eu acho que sempre vai faltar, né, gente? Vai faltar alguma coisa, vai faltar uma questão. Vocês vão ter acesso às perguntas que sobraram. Mas eu acho que é isso. A gratidão por participantes, nossos convidados, a quem participou, se inscreveu no evento, acreditou no nosso congresso, e que a gente caminhe dessa forma. São resistências que a gente vai construindo e a gente vai avançando cada vez mais. Então, gratidão aos participantes e ao evento como um todo. Obrigada, Roberto, pela sua intermediação aí, muito boa, muito obrigada. Obrigada, professor Giovanetti. Eu que agradeço aos dois. Né? É o eterno professor, né? A gente sempre aprende cada vez mais. Né? Eu tenho que agradecer também o Marcelo, que está por detrás aí, que passou os slides para mim. Né? Marcelo é da equipe, né? Eu também tenho que agradecer isso, porque senão, aqui eu não consegui mexer, essas coisas são, mas o Marcelo resolveu esse pepino. Muito obrigado, uma boa tarde para todos. Né? Boa tarde a todos, então. Eu acho que hoje ainda tem agora a fala, tem mais uma mesa e tem a fala do Mauro Amatuzzi, né? Isso. Vamos ser, né, falar o que tem que fazer, tudo tem que seguir, né? Temos mais uma mesa, tem que ser bem jornalista aqui, né, gente? A seguir teremos mais uma mesa muito especial, com grandes participantes. Fiquem ligados. Tá bom? Um beijo, boa tarde para todos e todas. Boa tarde, gente. Obrigada. Até mais. Até mais.